Fala galera, beleza? Essa semana a gente vai trabalhar um pouco sobre pirâmide. A gente vai trabalhar vários elementos aí dessa forma geométrica que chama a atenção, né? Sempre a gente vê falar muito das pirâmides, principalmente no Egito Antigo. A gente vê vários objetos na forma de pirâmide. E hoje a gente vai aprender alguns elementos e através de toda aquela teoria que vocês já devem ter lido no material, a gente vai resolver aqueles exercícios dos exemplos, tá? Lembrando que novamente no material eu coloquei os exemplos e a resolução desses exemplos a gente vai fazer por meio desse vídeo. O primeiro exemplo ele pediu o seguinte: uma pirâmide quadrangular regular em 8 metros de altura e 12 metros de aresta da base. Determine apótema da base, apótema da pirâmide, área da base, área lateral, área total e volume. Então a gente tem 6 cálculos para a gente fazer nesse primeiro exercício. Significa que a base dela é quadrada e também que todas as faces laterais elas possuem a mesma medida. Só que tem um grande detalhe, né? Todas as pirâmides eu tenho as faces laterais formadas por triângulos. A base ela é a aresta da base, só que a altura é a apótema da pirâmide. Então eu só consigo calcular a área lateral se eu conheço a apótema da pirâmide. Então por isso que é tão importante eu calcular o valor dessa apótema. A apótema é esse segmento que liga o ponto médio da aresta da base até o vértice da pirâmide. Tá? Então eu tenho de dar muita atenção para esse valor da apótema. E para me calcular essa apótema da pirâmide, eu preciso de encontrar o valor da apótema da base. A apótema da base, quando é uma pirâmide quadrangular, é bem simples da gente calcular. Porque a apótema ela é a medida do centro da base até o ponto médio da aresta. Se eu prolongasse esse segmento aqui, ó, eu teria aresta. Então para me encontrar o valor da apótema da base, basta eu pegar essa aresta e dividir por 2. Né? Vamos começar resolvendo a apótema da base. Como eu disse para vocês, a apótema da base ela vai ser metade da aresta da base. Então basta eu pegar o valor da aresta da base, que no nosso exercício era 12 metros, dividir por 2, então eu sei que a minha apótema da base vale 6 metros. Agora vamos calcular então a apótema da pirâmide, tá? Se vocês repararem, a altura, a apótema da base e a apótema da pirâmide formam um triângulo retângulo. Ou seja, é só eu aplicar o teorema de Pitágoras, então. A apótema da pirâmide ao quadrado é igual à apótema da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, a apótema da pirâmide é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A apótema da pirâmide, então, é 36 mais 64. Ou seja, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual a 100. Então, a apótema é a raiz de 100. Lembrando que eu não utilizo mais ou menos porque eu estou tratando de uma medida. Então, essa medida negativa eu já desprezo. Então a apótema da pirâmide vale 10. Então eu já conheço agora a apótema da base, a apótema da pirâmide, a aresta da base e a altura. Agora com esses 4 valores eu consigo calcular os outros itens que o exercício solicita. Na letra C, eu quero calcular a área da base. Como a base é um quadrado, eu sei que a área de um quadrado é a aresta ao quadrado. Então como a aresta vale 12, 12 ao quadrado, então a área da base vale 144 metros quadrados. Bom, a área lateral, eu tenho 4 triângulos iguais a esse, né? Com a altura igual à apótema da pirâmide e a base igual à aresta da base. Por que eu tenho 4 triângulos, né? Porque eu tenho 4 pontos na base. Então, para cada 2 pontos, né, uma combinação de 4, 2 a 2, eu sei que vai me dar 4 triângulos iguais a esse. Então, para me calcular a área lateral, basta eu multiplicar por 4 a área desse triângulo. A área desse triângulo, a base vale A e a altura vale a apótema da pirâmide. Simplificando, eu tenho que a área lateral, então, vai ser 2 vezes a aresta da base vezes a apótema da pirâmide. Então, eu tenho que a minha área lateral é 2 vezes 12 vezes 10. Ou seja, minha área lateral vale 240 metros quadrados. A área total é a área da base mais a área lateral. Então basta eu somar 144 metros quadrados mais 240 metros quadrados, resultando em 384 metros quadrados de área total. O volume
é a área da base vezes a altura. Eu passei para vocês assistirem um vídeo, onde tem um vídeo, aliás, muito bem feito por um colega, onde ele demonstra que um cubo eu posso decompor ele em 3 pirâmides de mesmo volume. Então, por isso que o volume eu vou sempre dividir por 3. Então, eu vou pegar a área da base, que é 144, multiplicar pela altura, que é 8. Eu vou ter 1.152 dividido por 3. Então, meu volume vale 384 metros cúbicos. Bom, esse é o nosso primeiro exercício, né? Vamos resolver agora o nosso segundo exercício. Determine a altura de uma pirâmide cuja base é B centímetros quadrados. Sabe-se que a secção transversal dessa pirâmide está a 8 centímetros da base e a sua área é 1/4 da área da base. Então eu tenho uma figura mais ou menos assim, né? Eu tenho a área da pirâmide menor, né? B sobre 4 centímetros quadrados. A área da pirâmide grande, B centímetros. Eu sei que a distância aqui é 8 centímetros. Não sei qual é a altura dessa pirâmide pequena. E não sei qual é a altura da pirâmide grande. Ele quer que eu descubra exatamente isso. Qual a altura da pirâmide grande? Eu sei que a relação da área da base da pirâmide grande para a pirâmide menor é a relação da altura da pirâmide grande para a pirâmide menor elevada ao quadrado. Ou seja, essa relação. Eu conheço o valor das duas áreas, né? B e B sobre 4. Eu sei que H é a altura da pirâmide grande, sei que H menos 8 é a altura da pirâmide pequena, né? Se vocês repararem, né? Eu sei que daqui até aqui vale 8. Então, esse pedacinho aqui é H menos 8. Bom, continuando, né? Eu tenho, então, resolvendo essa primeira divisão de fração, B sobre 1 vezes 4 sobre B, e do outro lado da igualdade eu desenvolvi aquele quadrado, o quadrado da diferença de dois termos no denominador, que dá o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Resolvendo isso daqui, né, eu posso simplificar B com B, então eu vou ficar com 4 desse lado. Fazendo a multiplicação cruzada, então eu vou ficar com 4h ao quadrado menos 64h mais 256. Passo esse h ao quadrado para o lado esquerdo da equação. Então eu vou ficar com 3h ao quadrado menos 64h mais 256 igual a zero. Uma equação de segundo grau. Eu posso resolver por completando quadrado, eu posso resolver por fatoração. Eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara, que é a que vocês estão mais acostumados. Então, eu vou calcular o valor do delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu substituindo os valores, né? Eu tenho que o B vale menos 64, o A vale 3 e o C vale 256. Então, eu fico com 4.096 menos 3.072, ou seja, então, meu delta vale 1.024. Agora eu vou calcular os valores de H, né? Uma equação de segundo grau, se o delta é um valor positivo, então eu tenho dois valores para essa altura. Então vamos calcular esses dois valores. Bom, substituindo os valores ali, né, de B e delta, eu fico com a seguinte expressão. Fazendo o jogo de sinal e tirando a raiz, então eu sei que H' é 64 mais 32 dividido por 2, que dá 48. E H duas linhas é 64 menos 32 dividido por 2, que é igual a 16. Notem que eu encontrei dois valores para a altura. A questão é, os dois valores estão corretos ou só um desses valores eu vou poder utilizar? Bom, para isso eu vou ter de testar. Quando eu fiz essa relação inicial aqui para começar a resolver esse exercício, eu disse o seguinte, né, que se eu pegasse a área da pirâmide maior e dividisse pela área da pirâmide menor, é igual eu pegar a altura da pirâmide maior dividido pela altura da pirâmide menor ao quadrado. E isso dá 4, tá? Porque a gente viu que o lado esquerdo da igualdade, nesse ponto aqui, a gente viu que essa divisão da área dá 4. Então eu sei que a divisão dessas alturas ao quadrado também tem que dar 4. Eu poderia ainda tirar a raiz ali, né, já que H
maiúsculo sobre o H minúsculo tá elevado ao quadrado, eu posso tirar a raiz desse 4. Então, a minha altura da pirâmide grande dividido pela altura da pirâmide menor tem de dar 2. Então, esse valor eu vou testar para as minhas duas alturas que eu encontrei. Supondo o primeiro valor, se eu pegar 48, lembrando que a altura da pirâmide menor, ela é o Hzão menos 8, né? Então, 48 menos 8 dá 40. 48 dividido por 40 é diferente de 2. Então, essa altura, ela não serve para mim. Vou verificar a segunda altura agora. Se eu pegar 16, a outra altura, né, que seria o Hzão 16 menos 8, vai dar 8. E 16 dividido por 8 é igual a 2. Então, para mim, a única altura que me interessa desses dois resultados que eu encontrei é o 16. Vamos então para o terceiro exercício, né? Uma pirâmide é seccionada por um plano, dividindo a altura ao meio. Sabendo que o volume da pirâmide menor é 12,5 centímetros cúbicos, qual o volume da pirâmide maior? Eu sei que a altura está sendo dividida ao meio, então a altura da pirâmide grande vai ser o dobro da altura da pirâmide menor. Isso é uma relação que eu tenho. Então eu posso utilizar a relação dos volumes. Ou seja, eu conheço o volume da pirâmide menor, eu conheço a altura das duas pirâmides, então eu vou substituir esses valores, né? Eu posso simplificar o H, né? Eu tenho um H no numerador e um H no denominador. Simplificando, então, eu vou ficar com o volume da pirâmide maior dividido por 12,5 é igual a 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo eu sei que é 8. Então, agora basta eu fazer aquela multiplicação cruzada, né? Então, eu vou ter que o volume da pirâmide maior é igual a 100 centímetros cúbicos. Bem simplesinho esse, né? Bom, o exercício 4, ele diz o seguinte, né? Ele pede para a gente determinar a altura do tronco de uma pirâmide. Ele fala que a base dessa pirâmide é quadrada, de bases quadradas, né? Lembrando que um tronco ele possui uma base maior e uma base menor. E ele diz que as bases têm aresta 1 metro e 2 metros. E o volume do tronco é de 15 metros cúbicos. O volume do tronco de uma pirâmide é 1/3 da altura multiplicada pela área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz do produto dessas áreas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar a área da base menor e da base maior. A base maior, como a aresta vale 2, 2 ao quadrado, então a base é 4. Lembrando que essa pirâmide ela é quadrada, por isso esse tronco é quadrado, né? Então, basta eu elevar ao quadrado o valor da aresta. A base menor vale 1, 1 ao quadrado é 1, então eu sei que a base menor vale 1 metro quadrado. Sabendo disso, eu vou substituir essas informações na fórmula do volume. Então, eu tenho que 15 é igual a 1/3 que multiplica a altura, que multiplica 4 mais 1, mais a raiz de 4 vezes 1. Eu posso realizar a soma ali dentro, né? Então, eu tenho que 15 é igual a 1/3 que multiplica H, que multiplica 5, mais 4 vezes 1 é 4, então a raiz de 4 é 2. Realizando essa soma ali, né, e multiplicando, eu vou ficar então 1 vezes H vezes 7, 7H sobre 3, que é igual a 15. Multiplicando cruzado, né? Então eu tenho que 7H é igual a 45. O 7 está multiplicando H, eu passo dividindo 45. Então a altura aqui é 45 sétimos, tá? Como não dá para me simplificar, e a divisão disso daqui vai dar uma dízima periódica com um período de 6 casas, né? Eu não vou fazer essa divisão, vou deixar na forma de fração, que é uma forma muito mais simples da gente visualizar o resultado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. A semana que vem a gente vai trabalhar alguns elementos do cilindro, então eu conto com a participação e visualização de todos. Dúvidas vocês podem estar mandando pelo mural da sala de aula e a gente vai tentando tirar elas na medida do possível. Um abraço e até a próxima.